Seção 1. Oi pessoal, hoje à noite nós caminhamos devagar pela margem do lago de Genezaré onde redes escorrem, pão de cevada perfuma o ar e a água respira. Realidade amigável, você provavelmente não aguentaria um dia inteiro nas estradas romanas de poeira e sol, sandálias apertando o calcanhar, cobradores de pedágio testando sua paciência. Então, antes de ficar confortável, tire um segundo para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gosta do que faço aqui. Diz aí nos comentários de onde você me escuta e que horas são por aí. Calibramos juntos a maré do sono como quem confere vento e corrente. Agora diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave ao fundo e vamos entrar devagar na jornada de hoje. Você chega cedo, muito cedo, quando o céu ainda tem a cor do figo antes de amadurecer e o mar da Galileia respira como animal adormecido. Entre pedras úmidas você sente a areia fria sob os dedos e ouve o estalar das tábuas dos barcos de madeira pedindo sol nas juntas. Um forno já acordou em Cafarnaum assando pães chatos, o cheiro viaja abaixo quase rastejando como se não quisesse acordar nenhum peixe distraído. Você passa a mão pelas redes, fibras de linho áspero, e aprende rápido a regra número 1: nunca guardá-las molhadas a não ser que goste de problemas. O lago tem nomes múltiplos e você sorri. Quinere por lembrar uma harpa, Genezaré por causa da planície, Tiberíades por política. 3 nomes, um abraço de água. Fato simples mas sério: pescadores trabalham de noite porque a água mais fria traz cardumes à superfície e as lanternas distraem olhos de tilápia. Galileia curiosa. Você repara em âncoras de pedra com buracos gastos, cordas torcidas como tranças e um jarro de água escurecido por pés, cicatriz necessária contra vazamentos teimosos. Os tambores do peito desaceleram, você acompanha um pescador remendando a malha com agulha de osso, paciência de escriba copiando letras no pergaminho do amanhecer. Curiosidade que quase ninguém comenta: alguns usam cestos de junco para separar peixes por tamanho ainda no barco antes que a margem vire mercado em miniatura. Você escuta batidas leves no costado, não é impaciência, é técnica. O som espanta cardumes na direção da rede, coreografia discreta entre madeira, água e silêncio. Historiadores debatem-se nesse trecho do lago. Os pescadores preferiam redes de cerco seine ou combinações com tresmalho, você decide apenas observar e respirar. A praia é curta, mas as histórias são longas. Você encontra pegadas recentes, uma concha rachada e um anzol pequeno esquecido, tímida assinatura de um aprendiz. Do outro lado a planície amanhece, campos de cevada cutucam a brisa e um burrinho resmunga, provavelmente revisando mentalmente impostos como qualquer trabalhador sensato. Sim, tributos existem até na beira d'água. Roma cobra, Herodes Antipas cobra e a sinagoga mantém seus serviços. Você calcula mentalmente e decide voltar a respirar. Você sente respeito por quem conhece as marés do vento leste, aquele que muda de humor sem aviso. Ninguém manda no Quinere, no máximo negocia-se com ele. Um velho lhe mostra um nó, parece magia mas é só memória nos dedos. Cada volta da corda guarda erros do passado e vitórias discretas contra correntes travessas. Você toca o bordo de um barco e ele devolve um rangido gentil como quem diz: calma, há tempo para tudo, até para aprender a esperar sentado. A água engole reflexos de estrelas atrasadas e você percebe como o silêncio aqui não é vazio, é tecido. Cada fibra segura uma respiração que prefere sussurros. Você pensa em Jerusalém distante com pedras sérias, aqui as pedras são humildes e escorregadias, ótimas para lembrar que equilíbrio é arte diária, não milagre automático. Um rapaz oferece um punhado de azeitonas, sal e um sorriso de 3 dentes, é economia compartilhada versão Galileia, pouco para cada um vira muito para todos. Você aprende outra verdade: redes cheias não significam coração cheio. Às vezes a madrugada dá peixe, mas fica devendo paz. Hoje buscamos os dois sem pressa. Você limpa os dedos no avental, sente o cheiro de peixe e ri baixinho. Se sono tivesse cheiro, seria mistura de pão quente, água fria e madeira cansada. Perto alguém fala de Simão de Cafarnaum, bom de remo, rápido de opinião. Você guarda o nome como quem põe um seixo liso no bolso para lembrar depois. Uma criança testa os ecos entre barcos e risadas, você finge que não riu para não interromper a pesquisa, mas anota mentalmente: o lago devolve risos com juros. Os estudiosos ainda discutem se Genezaré nomeava só a planície ou todo o espelho d'água. Para você tanto faz, o descanso cabe inteiro nos dois significados.
Você prova um gole de água fria e por um segundo tudo fica organizado à distância até Betsaida, o peso das redes, o preço do sal de Magdala. Uma brisa visita o rosto, ajeita o cabelo e a alma. Você percebe que nenhum peixe está com pressa, ótima desculpa para você também não ter. Você se aproxima de um miquerraso poço de purificação à beira de casas simples, gente sai com passos curtos como quem respeita a água por dentro. O forno estala de novo como se dissesse mais um lote. Você aceita um pedaço de pão e descobre que tranquilidade também tem sabor, textura e migalhas. Você se senta no banco de polpa e deixa o balanço fazer o resto. Se o sono chegar, não é preguiça, é liturgia da beira d'água. Alguém comenta sobre pedágios no lago pagos com moedas pequenas, às vezes até com peixe salgado. Você pensa no câmbio e decide que matemática não é sua praia. No cais, cordas enroladas parecem serpentes dormindo, mas são apenas promessas de partir. Você passa a mão e sente a aspereza que impede deslizamento de planos. Você observa marcas de mãos nos remos, cada calo conta anos. Aqui a história não é lida, é tocada: madeira, água, vento, pão, sal, silêncio. Eis outra curiosidade: rotas curtas de barca levam gente ao entardecer até Magdala comprando sal e peixe seco, de manhã voltam com novidades e boatos. Você encontra um banco de areia onde a água lambe devagar. É cenário perfeito para promessas, as pequenas de hoje, as grandes você guarda no bolso. Uma risada baixa escapa quando você percebe que está evitando pensar em contas. Eu entendo, até cardume espalha quando ouve tributo, prometo zero matemática pesada. Você treina o ouvido para um som raro, o primeiro pássaro. É como se alguém testasse o microfone do amanhecer áudio. Ok, vamos começar sem sustos. A luz cresce por camadas e você a vê pousar nos cascos. Tudo ganha contorno manso, sem pressa de ser definitivo, como o rascunho que prefere permanecer. Você confere as mãos pequenas escoriações, sal marcando pele. Não é martírio, é trabalho. E trabalho aqui tem ritmo de oração com pausas para respirar. Algum tio regional jura ter visto cardume imenso perto das pedras. Claro, todo tio tem o maior de todos. Nós sorrimos e deixamos o lago julgar. Você guarda outra nota mental: paciência não é passividade, é esperar com atenção. O lago ensina isso melhor que qualquer tratado grosso da biblioteca em Jerusalém. Longe um carneiro reclama cedo, perto um remo pinga compassado. Você mede o tempo pela água, não por clepsidra. E sinceramente funciona melhor para dormir. Você lembra que Pedro, Tiago e João costumam circular por aqui. Não hoje ainda, mas seus nomes já flutuam como boias discretas marcando o que virá. Você encontra conchas se escondendo sob algas como pequenos segredos. Não há pressa em revelá-las, segredos como redes funcionam melhor quando recolhidos com cuidado. Uma mulher passa com um jarro no ombro, equilíbrio perfeito. Você percebe como cotidiano e sagrado andam juntos: água para casa, água para a alma, passos alinhados. Se você bocejou, é sinal de que estamos sincronizados. Fique, o amanhecer ainda cabe em muitos goles e a margem tem assentos para todos os cansaços. Você respira fundo e escuta a pele do lago sendo alisada pelo vento. É um gesto de amizade antiga repetido até quando ninguém vê. Você recorda um ditado da região: quem corre perde peixe, quem observa ganha. Amanhã é simples, mas dá certo como pão morno e silêncio. Amanhece inteiro. Você agora conhece os sons, os cheiros e as pequenas piadas do cais. E o coração discretamente afrouxa um nó que nem sabia ter. Seção 2. Você atravessa a madrugada com olhos acordados, ouvindo remos sussurrarem enquanto as estrelas desistem aos poucos. À beira do lago entende sua vontade de silêncio. Pescadores de Cafarnaum arrumam redes de tresmalho e arrasto. Você aprende a diferença tocando a malha com cuidado, como quem lê uma história sem acordar ninguém. Fato simples da região: muitos trabalham à noite usando lamparinas sobre a água para atrair cardumes, de dia o sol deixa tudo claro demais para truques. O tresmalho tem 3 camadas, o peixe entra confiante, prende as barbatanas e esquece de sair. Você sorri porque às vezes acontece o mesmo com preocupações. E quando nada morde alguém, lembra: peixes não seguem agenda. Se seguissem, receberíamos um bilhete: volto amanhã. Humor Galileu nível pão com azeitonas.
Fato histórico: a pesca aqui rende tributos. Herodes Antipas arrenda direitos, Roma sorri de longe. Você conta mentalmente moedas com cheiro de rede recém-levantada. Os sócios negociam percentuais de lucro, barco, mão de obra e sal para conservação. Você percebe que matemática também rema, só que contra a maré da paciência. Curiosidade discreta: pesos de rede podem ser pedras perfuradas ou fragmentos de cerâmica, baratos, eficazes e substituíveis quando a margem engole tudo com humor salgado. Você observa dedos ágeis fazendo nós que memorizam distâncias, cada laçada vale 1 palmo, 2 laçadas valem 2. Medidas cabem na mão e isso acalma. A água devolve ecos pequenos, um golpe de remo aqui guia cardumes a colar. Você percebe que conduzir silêncio é habilidade tão rara quanto pescar abundância. Os estudosos ainda discutem se as licenças de pesca eram controladas por cooperativas ligadas a famílias locais ou arrendadas diretamente por oficiais do tetrarca. Você segura a borda molhada da malha e sente a aspereza do linho torcido. O tecido guarda histórias de noites boas e de noites quietas demais. Alguém conta que a lua ajudou, depois atrapalhou, cardumes sobem, cardumes descem. Você aprende a aceitar que nem todo gráfico precisa subir o tempo inteiro. Nomes de peixes flutuam nas conversas: tilápia do lago, sardinha pequena, barbo de corrente. Você acha todos igualmente fotogênicos e nenhum disposto a posar agora. Um pescador bate o cabo no casco para conduzir a turma, técnica antiga. Você acompanha o ritmo e descobre que paciência também tem percussão própria. Brincadeira de cais: barco não tem botão soneca. Se você cochila, o vento agenda mudanças sem consultar. A boa notícia: ele aceita pedidos em voz baixa. A rede volta leve, leve demais. Você respira, confere, nós troca um olhar com quem sabe e decide tentar de novo como se fosse a primeira. Você remenda uma malha rompida com a agulha de osso, o gesto é paciente, quase litúrgico, e o barco balança como quem acompanha uma oração. Quando o frio ameaça, alguém oferece uma capa curta. Você agradece e percebe que gentileza esquenta mais que lã, embora a lã ajude bastante também. O cheiro de peixe, óleo e sal cola nas mãos. Você tenta identificar o perfume e conclui: é o aroma oficial da perseverança em versão marítima. Fato de trabalho: tripulações dividem tarefas por experiência, donos dos barcos, sócios e contratados. Você aprende rápido a hora de falar e a hora de apenas ouvir. Quando a fome cutuca, surge pão de cevada com azeitonas. Você morde devagar e lembra que esperar também pede combustível, de preferência mastigável e honesto. A lamparina dança no espelho da água deixando caminhos dourados. Você segue com os olhos, quase perdendo a rede, quase ganhando um cochilo perfeitamente oportuno. Curiosidade de ofício: alguns marcam comprimentos de corda com nós ritmados, um padrão para cada etapa. Assim, no escuro, a mão vira relógio sem ponteiros. Você percebe entalhes no bordo do casco, sinais que identificam a embarcação entre vizinhas, práticos, modestos e suficientes para evitar confusões na pressa. Lá adiante, alguém assovia uma sequência curta para orientar a virada. Você aprende que barulho certo vira mapa, barulho errado vira piada do cais. A conversa passa por contratos de arrendamento: alguns pagam em peixe salgado, outros em moeda. Você decide que dormir é pagamento aceito pelo cansaço. Você observa um sócio inclinando a lamparina para testar reflexos: não é superstição, é prática. Luz certa cria sombra certa e sombra certa guia peixes. O lago devolve a noite em suspiros. Você descobre que o próprio cansaço pode ser gentil quando alguém divide o peso. Até preocupação aprende a sentar. Piada interna do grupo: rede que volta vazia só está com saudade do peixe. Você concorda porque ironia macia é cobertor bom para pensamento inquieto. Fato simples, porém crucial: a limpeza das redes evita parasitas e apodrecimento, guardar molhado estraga investimento. Você esfrega juntos tecido, dedos, tempo e paciência. Você lembra de Magdala, onde sal e peixe firmam parceria. O cheiro de mercado matinal promete pão quente mesmo antes das vozes crescerem. No balanço do casco você calcula o próximo lance: virar a proa, soltar a linha, cantar baixo. O plano cabe num suspiro mais longo que o normal. Os peixes, claro, fingem não ouvir. Eles têm talento para reuniões silenciosas em lugares imprevisíveis. Você sorri e segue o protocolo: insistir sem raiva, repetir sem pressa.
Uma nuvem tapa a lua por instantes e tudo fica mais escuro. Você descobre que olhos se acostumam e alma também desde que alguém acompanhe. O sócio mais velho aponta para águas rasas, diz que sardinhas gostam de bairro barulhento. Você repromete discrição e confere se o nó está fiel. A maré de conversas passa por camadas: quem precisa pagar tributo, quem levou bronca na sinagoga, quem quer trocar remos. Você ouve, aprende e fica. Você percebe como a borda do barco guarda marcas de dentes do tempo, cada ranhura é recibo antigo assinado por vento, pedra, pressa e retorno. O arrasto raspa o fundo com cuidado, levantar sedimentos errados espanta tudo. Você ajusta o ângulo e aprende que delicadeza pesada é técnica e também poesia. Alguns chamam essa malha de tresmalho, outros descrevem um cerco com saco. Você percebe que no fim o peixe entende todos os dialetos. O vento muda ligeiro, um sopro do leste carrega cheiro de ervas das encostas. Você inspira devagar e arquiva a paisagem nos arquivos do descanso. Você testa o peso da rede molhada antes do novo lance, o corpo aprende depressa o que a mente demora e a mente agradece a aula prática. A água lambe o bordo com ritmo de canção, você sem querer acompanha com o pé. Ninguém julga, até o lago adora um refrão simples. Quando a noite quase termina, você lança mais uma vez. Não é teimosia, é esperança disciplinada. Há escolas que ensinam isso, mas o lago ensina melhor. O retorno ainda vem leve e ninguém reclama alto. Você guarda silêncio como quem guarda pão, porque silêncio rende e rende peixe quando chegar a hora. Seção 3. Cafarnaum desperta devagar e você acompanha o acender dos fornos, o barulho das ânforas e passos curtos para o mique à beira das casas. A luz cresce nas paredes de basalto preto e o cheiro de pão de cevada conversa com o ar frio como vizinhos trocando notícias muito cedo. Você lava as redes espremendo a água com gestos longos, porque guardar molhado é convite para fungo, praga e sermão rigoroso do mestre do barco. O mercado boceja, figos, sal de Magdala, cerâmica simples. Você calcula mentalmente farinha, óleo, sal e decide deixar a matemática para depois do pão. Fato histórico: sem pressa famílias mantêm micaut rasos para a pureza e a sinagoga organiza leituras semanais onde você escuta, aprende e guarda palavras silenciosamente. Você observa um escriba afiar o estilete e um pescador afiar a agulha de remendo, duas profissões, um mesmo verbo, paciência aplicada com mãos firmes. Curiosidade miúda: contas do mercado cabem em ostraca, lascas de cerâmica riscada, quando a dívida termina o caco volta a ser humildemente só caco. O publicano chega cedo como galo treinado. Você nota que imposto não perde horário e a praia finge que não percebe para manter o humor. Você troca conversa com quem mede peixe por palmos, discute preço do sal e quantidade de sol e surpreendentemente o sol não dá desconto. Os estudiosos ainda discutem se a sinagoga monumental de calcário repousa sobre uma estrutura anterior do século I de basalto. Você passa a mão nas pedras. O cais enche de tópicos úteis: tamanho das malhas, procedência do linho, qualidade do peixe e aquela velha conversa sobre vento leste que muda de humor. Você observa mulheres equilibrando jarros com a graça de quem negocia água e agenda, hábito antigo que ensina a coluna, a respiração e a arte de dizer não. A cidade pequena tem ritmo próprio: martelos, vozes baixas, passos rápidos. Você acompanha por perto sem atropelar, como quem anda ao lado de um idoso querido. Você pensa nos pedágios do lago, nos tributos para Herodes Antipas e nos centavos que sobram para farinha. Sobrancelhas levantam mais que âncoras nessa conta. Um padeiro abre o tabum e o calor sai como bênção invisível. Você aprende que pão quente resolve debates, que palavras só complicam neste horário. A praia vira quadro de tarefas: quem raspa conchas, quem alinha remos, quem negocia sal, e você entre tudo organiza o próprio pensamento em linhas simples. Um menino oferece tâmaras em troca de uma história de peixe gigante. Você quase paga adiantado, mas decide que mitos precisam de testemunha, não de recibo. Você passa pela sinagoga e nota bancos baixos, colunas discretas, inscrições gastas. A memória do lugar fala baixo, porém claro, como quem sabe ficar. Fato de ofício: redes se clareiam ao sol para manter fibras firmes. Você levanta a malha, deixa a luz atravessar e observa desenhos de sombra no chão. Uma senhora explica preços com justiça tranquila: peso honesto, medida justa, sal seco.
Você registra que retidão também dá sono bom quando a cabeça encosta. Curiosidade discreta: alguns usam pequenas pedras quentes envoltas em pano para secar pontos da rede mais teimosa, improviso carinhoso funcionando melhor que pressa severa. Você escuta maridos discutindo licenças, arrendamentos e percentuais. Ninguém grita, o lago não gosta de vozes altas e contratos preferem tinta calma. Um velho conta de sardinhas que chegam como chuva fina. Você sorri e pensa que maravilhas pequenas pagam contas grandes quando a expectativa aprende humildade. Os perfumes do cais se revezam: peixe fresco, pão, azeite. Você descobre que descanso também entra pelo nariz, não só pelos ouvidos atentos. Você vê um talit dobrado com respeito, tecido que lembra mandamentos e sossega o coração, especialmente quando a cidade pede pressa e a alma recusa. Historiadores debatem se existia pedágio específico para transitar entre vilas por via d'água. Você conclui que toda rota tem alguém contando barcos e moedas. Você entrega um peixe pequeno ao salgador, recebe algumas moedas e pensa em farinha. Farinha faz ciúme do peixe quando não ganha prioridade no orçamento. O sol escala o degrau seguinte, sombras encurtam como filas eficientes. Você percebe que amanhã é gerente gentil organizando tudo sem cara de bronca. Um artesão mostra cordas novas com nós marcadores. Você mede com os dedos palmo a palmo e aprende que medir devagar impede problemas apressados. Curiosidade de Porto: barcos menores fazem carona até Magdala ao entardecer levando recados enrolados em pano. O lago sempre foi discretamente correio confiável. Você molha o rosto, deixa as gotas virarem mapa. Cada trilha d'água aponta para o mesmo destino, calma praticada como disciplina, não como fuga. Fato cotidiano: depois da pesca vem o remendo, depois o comércio, depois a sinagoga. Rotina sagrada que mantém o pão e guarda o coração inteiro. Você vê Joseph, o moleiro pesado de sacos e leve de conversa. Ele sabe transformar grão em paz, processo que exige tempo e temperatura. Os estudiosos ainda discutem se Cafarnaum tinha um cais maior fixo no século I ou apenas rampas. Você olha a margem e aceita o mistério útil. Uma criança marca a areia com desenhos de peixe sorrindo. Você considera seriamente adotar o método peixe sorri primeiro, imposto sorri depois, e você apenas respira. Você nota que a cidade conversa por sinais: cestos virados significam acabou o lote, jarro na porta sinaliza água fresca, corda estendida volto já. Curiosidade que rende conversa: alguns comerciantes usam conchas grandes como medidas padrão de sal, bonitas, baratas e difíceis de discutir porque a concha não responde. Você escuta um rumor sobre um rabino de Nazaré que fala da margem. A praia curiosa recolhe cada sílaba como quem guarda pão para a viagem. Fato econômico: parte do peixe vira garum simples em potes pequenos, produto útil, discreto e com cheiro que divide opiniões mais que qualquer debate teológico. Você entrega um punhado de escamas ao menino que insiste que brilham como moeda. Ele testa a teoria e conclui: banqueiro não aceita brilho de peixe. Os estudiosos ainda discutem se Genezaré designa a planície fértil ou todo o espelho, mas você sabe que o descanso cabe nos dois significados sem esforço. Você faz um lanche com pão, azeitonas e um gole de água. Simples como o céu, limpo o suficiente como abraço, eficiente como sombra no meio-dia. Um pescador mostra calos como mapas de batalhas. Você toca com respeito e aprende geografia do trabalho: marés vencidas, ventos negociados, temporais convertidos em história. Curiosidade de oficina: alguns marcam o próprio remo com pequenas entalhas lembrando o comprimento de braçadas. Quando o corpo esquece a madeira, sussurra o compasso. Fato sereno: a sinagoga acolhe viajantes cansados com leitura e descanso breve. Você promete escutar de tarde e agora garante primeiro a calma do estômago. Você observa o vai e vem das barcas contra a luz. O lago parece respirar mais fundo, como se preparasse uma história que exige atenção macia. Historiadores debatem se havia arrecadação municipal separada do arrendamento real. Você conclui que na prática todo cobrador tem primo em alguma banca vizinha. Você enrola a rede limpa sobre o ombro, sente o peso justo e percebe o dia finalmente fica do seu lado como colega que estende a mão. A praça chama para histórias curtas: alguém jura ter visto lua minguante conversando com cardume teimoso. Você aceita a poesia e dispensa a conferência astronômica.
Curiosidade final da manhã: alguns guardam anzóis em saquinhos de linho com sal para evitar ferrugem, truque simples, discreto e testado por muitas madrugadas. Você respira fundo, confere o linho seco e deixa Cafarnaum continuar sua sinfonia mansa. Tudo pronto para o próximo capítulo quando a água começar a falar. Seção 4. A praia enche devagar, você segura uma borda de barco enquanto vozes baixas se organizam e a água começa a atuar como mensageira paciente. Jesus se aproxima, simples poeira de estrada nos pés, olhar tranquilo, ele pede para entrar no barco de Simão e você ajuda a empurrar. O casco raspa a areia como violino grave, você sente a marola mínima, o equilíbrio calculado e o lago parece ajustar o próprio fôlego. Fato histórico: sereno, mestres costumam ensinar sentados. Jesus se senta na proa e a posição diz atenção sem precisar de trombeta, sino ou guardanapo. Você afrouxa um nó, improvisa assento com cesto de junco e percebe que conforto mínimo faz milagres discretos como alongar a coluna sem ninguém notar. A água devolve a voz como anfiteatro natural, ondas pequenas carregam sílabas leves e cada frase chega na praia com contorno manso sem esforço. Curiosidade esquecida: alguns trazem pedrinhas lisas no manto para usar como pesos de pergaminho, evitando que o vento vire a página do pensamento. Os estudiosos ainda discutem se este ensino ocorreu em Tabga, na enseada dos Sete, ou na praia de Cafarnaum. O lago guarda segredos com elegância. Você rema 2 palmos para trás, mantendo distância gentil da multidão, nem longe demais nem perto demais. Tudo pede proporção até a esperança. Simão, rápido no gesto, sincero no olhar, confere a amarra. Você percebe mãos de pescador contando histórias sem precisar de palavras longas. Jesus fala do reino com exemplos de semente, pão, redes, linguagem de quem conhece bolso, forno, vento e contas que se pagam com passos certos. Uma criança tenta imitar o gesto de remar, você sorri baixo porque o barco não tem botão de jogo rápido e ainda bem que não tem. A margem vira sala de aula sem paredes. Pescadores, artesãos, mulheres com jarros, idosos atenciosos, todos respiram juntos como coro que sabe esperar. Fato acústico antigo: superfícies d'água projetam a voz para cima da praia. Você percebe menos esforço no timbre e mais alcance nas sílabas. Você encosta o calcanhar no banco de popa e deixa o balanço ensinar postura, coluna ereta, ombros soltos, mente aberta como rede bem lançada. Curiosidade de cais: alguns enrolam um manto como almofada atrás das costas para discursos longos, o corpo agradece e o sono não se ofende. Um vendedor de tâmaras aparece e quase faz leilão sussurrado, você recusa com gesto educado. Palavra antes, petisco depois. O lago concorda silenciosamente. Os historiadores debatem se os barcos de pesca locais tinham vela auxiliar nesta faixa do século, hoje só remos, silêncio e uma voz firme. Jesus aponta para a beira: o reino parece coisa pequena que cresce tranquila. Você enxerga mentalmente fermentos, sementes e redes pacientemente estendidas. A praia responde com sussurros. A cada exemplo alguém acena com a cabeça, entendimento também tem linguagem de gestos e ela combina com o vento. Você conta no olhar de Simão uma aritmética diferente: menos pressa, menos cálculo, mais confiança. Parece pouco, mas altera o peso invisível da noite. Piada leve no ar: um menino pergunta se os peixes precisam pagar ingresso para ouvir Jesus. Resposta coletiva: não mais costumam chegar atrasados. A lamparina é apagada, o dia está inteiro. Você confere nós, observa marolas curtas e sente o tempo escolhendo passos pequenos para caminhar. Fato cultural: quando o mestre conclui, muitos respondem com amém baixo, concordância discreta. Você guarda o costume como se fosse concha encontrada. Curiosidade de orla: algumas famílias marcam um ponto preferido com pilhas de pedrinhas, não é superstição, é geografia afetiva para ouvir melhor. Os estudiosos ainda discutem se o termo Genezaré surgia nas bocas locais diariamente ou principalmente em documentos, você prefere o som curto de Quinere. Jesus pede um pouco mais de afastamento e você rema sem fazer pose. Heroísmo aqui é silencioso, medido em palmos, paciência e braços que cooperam. A multidão se ajeita, mantos viram sombra, cestos viram bancos, jarros viram apoios. Você percebe como objetos cotidianos aprendem novos ofícios quando precisam. Fato sereno: a sinagoga de Cafarnaum organiza leituras semanais, muitos conhecem as escrituras de ouvir, não de possuir rolos.
Ouvir também é posse legítima. Um cachorro passa fareja peixes imaginários e deita sob a sombra do casco. Segurança canina aprova o sermão, você contém o riso por respeito. Jesus conta uma história curtinha sobre farinha e fermento, você sente o cheiro do tá-bom na memória e a metáfora vira pão quase pronto. Curiosidade de trabalho: remos são marcados com entalhes para identificar pares originais, trocar de lado muda o toque na água, muda a música. Os estudiosos ainda discutem se a multidão ouvia do declive da praia ou em terra plana, sua experiência diz que o declive ajuda a voz. Simão observa a borda do céu buscando sinais de vento. Você aprende a ler meteorologia com olhos de pescador, dicionário de nuvens e marolas. Fato fiscal discreto: arrendamentos de pesca podiam exigir parte da captura. Você reparte mentalmente futuros peixes, futuro sal, futuras contas, futuro suspiro aliviado. A praia solta uma risada quando um galo ensaia canto deslocado, até os galos cometem erros de agenda. Bom saber: a graça é democrática. Jesus olha para você, para Simão, para as redes limpas, um convite silencioso se forma no ar do tamanho exato de um passo obediente. Curiosidade quase doméstica: alguns carregam pequenas facas de bronze presas ao cinto para cortar nós teimosos, ferramenta simples que salva horas de suspiro. Historiadores debatem se os pescadores desta faixa usavam nomes gravados nas popas, algumas marcas sobrevivem como assinaturas humildes na madeira escurecida. Fato de marola mover o barco: poucos covados altera muito a projeção do som. Você executa o ajuste e a praia concorda com acenos. Você percebe Pedro Simão prendendo atenção em cada palavra. Entre olhos e água algo vai sendo alinhado como rede que encontra seu rumo. Piada macia: se houvesse microfone seria uma concha. O problema seria o cabo, a gente teria que pedir uma corda emprestada. Jesus encerra o ensinamento com pausa longa. A pausa pesa bonito igual barco parado que mesmo quieto continua dizendo coisas em linguagem de ondas. Fato de costume: após o ensino alguns trazem perguntas baixas pessoais, quase sussurros. Você respeita a fila invisível que só o coração enxerga. Os estudiosos ainda discutem se havia coletores de taxa de ancoragem na praia, aqui ninguém aparece. Talvez o silêncio tenha pago o valor devido. Curiosidade de ouvinte: muita gente escuta de pé mas muda o peso entre os pés para descansar, técnica antiga que salva a coluna e a tensão. Você sente que algo preparou o terreno como chuva fina antes de semente boa. O ar tem cheiro de decisão e o lago percebe. Jesus vira para Simão e para você. Há um pedido vindo maior que a lógica da pesca, mas do tamanho certo para a fé praticada. A praia segura o fôlego, mantos imóveis, crianças quietas, até o cachorro suspende o sonho. Você segura a borda pronto para o próximo gesto. Você respira fundo, sente o barco como extensão do peito e aguarda a instrução que vai contrariar a experiência e ainda assim acalmar o coração. Seção 5. Jesus termina de ensinar, olha para você e pede: vamos para águas profundas, lance as redes de novo, agora de dia quando todo peixe descansa. Você esfrega os olhos, lembra a noite vazia e responde com respeito: mestre, tentamos tudo, ainda assim pela sua palavra remamos e lançamos. Fato simples da pesca: redes de linho brilham sob sol ficando visíveis demais, por isso preferimos a madrugada quando a água engana olhos curiosos. Você confere nós lastros de cerâmica, boias de cortiça e a distância segura da outra embarcação, o costume pede ordem porque desordem rasga a rede e orgulho. Curiosidade mansa: alguns carregam pequena vasilha de óleo para acalmar a película da água perto do bordo, reduzindo ondinha teimosa que assusta cardumes. Os estudiosos ainda discutem se profundas aqui indica mar aberto ou apenas a quebra da plataforma próxima, de qualquer modo o pedido exige confiança prática. Você aponta pro assente o vento leste ajustar as bochechas e rema num compasso que aprendeu com tardes longas sem testemunhas nem aplausos. O lago abre um corredor liso, a prancha rende baixo, Jesus observa tranquilo como quem conhece fundura de água e fundura de coração cansado. Piada suave do convés: se o barco tivesse marcha ré silenciosa usaríamos para fugir de contas, mas a água cobra em prestações respiráveis. Você sente o cabo escorrer na mão, mede palmos no instinto, a malha dobrada com carinho aguarda o gesto exato, metade técnica metade oração.
Fato de ofício: lançar exige ângulo certo para não criar sombra, a borda do sol entrega segredos e você escolhe a diagonal menos suspeita. Você respira contando até 5, segura e solta, a rede abre como flor paciente, pétalas de linho procurando vida onde a lógica recusa. O silêncio faz aquele barulho de quase nada, um toque distante, gotas batem no peito, você se concentra e o barco respeita essa liturgia. Você sente cansaço nas costas e vontade de rir, é sempre assim quando tentativas repetidas encontram um novo convite, a alma estranha depois aceita. Curiosidade curiosa: alguns pescadores assobiam notas específicas para marcar etapas como relógios sem ponteiros, o som vira calendário quando a mente não quer pensar. Jesus sorri pouco mais suficiente, o gesto dele tem a calma de quem sabe o que está por vir, você escolhe confiar antes de entender. Os remos descansam apoiados, o casco vira ouvido, vento e luz anotam a hora, o lago parece prender a respiração como plateia que pressente surpresa. Você puxa um pouco a linha, confere tensão, procura se a malha afundou reta, detalhes pequenos decidem histórias grandes como sempre acontece na beira. Fato tectônico suave: a margem tem quedas de profundidade rápidas, bancos de areia acabam de repente, por isso poucos passos mudam o modo como a água responde. Uma garça espera imóvel, exemplo de paciência aplicado, você a imita sem exagero porque um pouco de teatro ajuda a alma desde que ninguém veja. Piada de bordo: se o peixe não vier ao menos ganhamos bíceps discretos, academia fechada, lago aberto, mensalidade paga em migalhas de pão. Você sente a rede terminar de abrir e iniciar a descida, o sol joga moedas na superfície, cada brilho parece prometer resposta polida. Os estudiosos ainda discutem se tripulações pequenas trabalhavam em pares fixos com barcos gêmeos ou improvisavam conforme a maré, os relatos variam como o vento. Você recorda a noite vazia mas não permite que ela dirija o presente, memórias úteis ajudam, memórias mandonas atrapalham, você escolhe o primeiro tipo. Curiosidade de trama: alguns reforçam quinas da rede com pontos cruzados para distribuir tensão, costura invisível que impede rasgo quando a alegria pesa. Fato cultural: obedecer mestre antes do resultado é valor repetido na região, você aprende que fé aqui usa mãos calejadas e olhos práticos. Você ajeita o corpo, protege a lombar, respira ritmado, pescador bom não é herói dramático, é alguém que cuida de coluna e de esperança. Jesus não apressa seu gesto, ele empresta tempo à decisão como se dissesse coragem quieta também é coragem, você agradece pela pausa generosa. O cabo vibra levemente ou parece, você não confia no primeiro sinal, aprende a esperar confirmação como faz com vento, nuvem e rumor. Piada interna: se a lógica vencesse sempre ninguém contaria histórias, graças a Deus a vida admite exceções bonitas que cabem num barco comum. Você marca mentalmente o ponto da queda, se funcionar quer repetir rota, se falhar ao menos ganhou postura melhor, respiração calma e duas piadas. Fato náutico: correntes cruzadas criam barriga na linha, para compensar inclinamos a proa, deslocamos peso e devolvemos retidão à descida. Os estudiosos ainda discutem se a cooperação entre barcos era formalizada por contratos escritos ou selada por aperto de mão, os dois modelos coexistem. Você sente o corpo aceitar a tarefa, quando a mente para de reclamar a alma ouve melhor, a água grata devolve serenidade útil. Curiosidade rara: alguns forram o bojo com trapos onde a rede roça para evitar desgaste, truque doméstico que poupa moedas e prolonga temporadas. Você escuta seu nome dito no tom certo, não é bronca, é encorajamento. Tão raro quanto peixe grande em praça pequena e igualmente valioso. Fato fiscal: brando parte da captura costuma ir para salgar e vender depois, logística decide preço e o clima decide o humor do mercado. Você ajusta a posição, evita cruzar linhas e confere a luz, tudo parece contra mais o coração por incrível que pareça coopera hoje. Os estudiosos ainda discutem se havia fiscal acompanhando lances distantes em barcas menores, alguns relatos sugerem supervisão rotativa, outros confiança pragmática. A malha termina a descida e repousa no nível escolhido, você segura conta batimentos e espera que o invisível faça seu trabalho invisível. Piada de esperança: se nada acontecer declaramos que o peixe tirou folga remunerada, sindicato aquático forte, descanso semanal garantido, humor preservado. Fato de rotina: depois do lance contamos tempo curto antes do recolhimento, pressa demais dobra quinas, demora demais convida pedra ciumenta. Curiosidade de vento: brisas térmicas do vale mudam direção no avançar da manhã, velho pescador percebe primeiro pela pele antes das bandeirolas.
Você recolhe devagar para assentar a malha e sentir vida, nenhuma pressa, o barco concorda e a madeira canta uma nota quase feliz. Os estudiosos ainda discutem se lançar aqui descreve cerco amplo com barco de apoio ou apenas queda controlada, o vocabulário náutico admite variações locais. Você olha para Jesus e recebe aquele aceno curto que diz continue. É pouco, mas muda tudo, seu braço encontra força que não tinha. Fato discreto: cooperar em silêncio poupa energia. Quem grita gasta ar da remada, quem sinaliza com olhos e cabeça economiza para a parte pesada. Curiosidade da orla: alguns guardam pedrinhas lisas no bolso para contar lances sem falar, 3 pedras terceira tentativa, funciona em noite boa e ruim. O cabo oferece nova vibração mais clara, você pede calma ao próprio coração, se for nada tudo bem, se for algo que seja bonito. Você abre espaço aos sócios, prepara o gesto de recolher e sem pressa puxa a primeira parte esperando ouvir o som que conta histórias. Seção 6. O cabo vibra de verdade, você sente o peso crescendo na palma como se a água tivesse decidido enfim responder com uma palavra cheia. Você dá o primeiro puxão firme sem arrogância, a malha oferece resistência elástica e o casco devolve um rangido grave agradável como confirmação antiga. Outro puxão mais peso, você chama Simão com o olhar. A linha canta baixo, corda tensa virando instrumento e o barco aprende a música. Você sinaliza para a margem, braço aberto, gesto antigo. Tiago e João entendem de longe, parceria boa dispensa grito, vive de combinação silenciosa. Fato histórico simples: cooperativas de pesca funcionam por parentesco e sociedade, barcos irmãos dividem esforço, risco, sal e lucro, mantendo o trabalho possível quando o peso surpreende. Você puxa junto com Simão, a rede sobe devagar, borda molhada cuspindo brilhos. Cada peixe vira centelha breve e a mente aprende calma aplicada. A proa afunda um dedo, depois 2, você reposiciona o corpo, distribuição de peso treinada, técnica que salva a coluna e impede histórias de tombos dramáticos. Curiosidade de ofício: alguns mantêm cestos viveiro de junco amarrados ao bordo mantendo peixes vivos até a venda, frescor garantido, cheiro controlado, economia agradecida. Você sente o cabo mordendo a pele, molha as mãos para a fricção correta, nem lisa demais nem áspera demais. Meio termo: a virtude favorita do lago. Os historiadores debatem se os cascos típicos tinham entre 5 e 8 covados de comprimento útil para a pesca costeira, relatos variam, mas o balanço confirma a robustez. Tiago encosta o barco parceiro. João joga ajuda por cima, 2 embarcações viram uma só intenção e o lago aceita a coreografia sem protesto. Você ergue a borda da malha, peixes escorrem, tilápias prateadas debatendo baixo, sardinhas cintilando como sal vivo. A alegria pesa e o braço aprende. Piada mansa do convés: se cada peixe pagasse meia moeda pelo transporte hoje ninguém reclamava de tributo. O lago finge não escutar negociações futuristas. Fato de mercado: parte da captura vira peixe salgado para rotas curtas até Magdala e Arbel, conservação com sal compra tempo quando a pressa atrapalha preço. Você percebe nós espertos segurando a borda sem rasgar, costura escondida faz heroísmo silencioso. Detalhes discretos decidem o destino de barcos e noites. A água borbulha perto do flutuador, cardume grande circunda a malha e você sente o casco tremer leve como se risse com a surpresa. Você e Simão coordenam o recolhimento, puxa, segura, respira, puxa. A cadência vira oração prática, cada palmo vencido devolve paciência acumulada na madrugada. Curiosidade mapeada: alguns marcam pontos do lago por alinhamento de pedras e árvores formando pistas visuais. Navegar memória evita perder o segredo de cardumes recorrentes. Os estudiosos ainda discutem se boias eram predominantemente de cortiça ou de madeira leve local, qualquer que fosse, hoje elas trabalham mais que o combinado. A borda do barco baixa outro dedo, você mete um balde, tira a água, devolve controle. Pequenas tarefas constroem grandes histórias sem pedir manchete. Simão solta um agora curto, você obedece e a malha vence a superfície. O brilho coletivo fere os olhos e acalma a alma simultaneamente. Peixes batem a madeira com música improvisada, você organiza a bagunça com cestos de junco. Ordem na alegria impede que a alegria vire tropeço evitável. Fato de segurança: redistribuir a carga evita adernar, pesos centralizados, gente sentada boca fechada para instruções rápidas.
Disciplina simples salva histórias que importam. Você chama João com um gesto de 2 dedos, mais malha sobe mais peixe entre os barcos generosos aceitam o excesso como convite para parceria. Piada respeitosa: o lago deve ter assinado contrato de exclusividade hoje. Se alguém perguntar, dizemos que foi promoção de amanhecer, estoque ilimitado. A rede reclama fibras gemendo, você protege as mãos com pano curto. Heróis de beira d'água usam tecidos simples, não capas dramáticas de histórias exóticas. Os historiadores debatem se os lances de dia eram raros por visibilidade ou por costume. Hoje você aprende que regra boa sabe ceder ao comando certo. Curiosidade tranquila: alguns salgam o interior do casco antes de viagens longas para reduzir cheiro e umidade, truque doméstico que faz diferença no humor coletivo. Você percebe peixes tentando pular a borda, mão rápida devolve cada um ao cesto. Nem toda bênção sabe ficar parada, cabe ensinar com gentileza. Fato laboral: partilha costuma seguir proporção acordada entre donos, sócios e contratados com margem para o arrendamento devido. Justiça combinada sustenta a vizinhança em temporada difícil. Tiago aponta para o fundo do barco, água insiste em entrar como convidada. Você responde com baldes alternados, coreografia anti-drama eficiente e sem explicação longa. Você sente o corpo inteiro trabalhando junto, costas, pernas, antebraços, respiração. Pescaria afinal não é só braço, é equipe interna com chefe paciente. A alegria cresce sem barulho. Você prende um sorriso porque riso solto escorrega das mãos. Melhor guardar e dividir depois com pão e calma. Piada de esquina: se Roma cobrar imposto por peixe sorridente, hoje falimos rindo. Ninguém sugere tal ideia em voz alta por via das dúvidas. Você confere a borda da rede, nenhum rasgo sério. Costuras cruzadas aguentam mais do que prometeram, gratidão silenciosa para quem remendou na tarde anterior. Os estudiosos ainda discutem se os barcos de Betsaida eram ligeiramente mais largos para estabilidade extra, hoje qualquer dedo a mais seria abraço bem-vindo. Curiosidade de cais: quem lidera o recolhimento às vezes assobia um motivo curto sincronizando braços diferentes. Música mínima, produtividade máxima, vaidade zero. Fato do ofício: esvaziar a rede em lances fracionados evita sobrecarga instantânea no casco. Repetição disciplinada transforma excesso em segurança compartilhada. Você joga porções para o barco parceiro, cestos voam curtos pousando com som seco de acerto. Coordenação nasce de treino, confiança e pouco drama. A praia lá longe percebe o movimento e cresce em murmúrios, mas a distância preserva o silêncio necessário, o tipo que não atrapalha a mão e memória. Você sente o momento exato de vitória mansa, a malha finalmente alivia o peso, muda de lugar e o casco respira como peito que desamarra. Tiago dá 3 toques no bordo, sinal de concluir. Você confirma com a cabeça, rito simples encerra a etapa abrindo espaço para atenção agradecida. Fato prático: separar espécies no ato agiliza a venda, tilápias para mercado fresco, sardinhas para salgar, barbos para receitas pacientes. Organização poupa perguntas mais tarde. Curiosidade gentil: alguns marcam cestos por padrões de trança identificando o dono sem tinta. Artesanato vira documento e ninguém precisa de escriba para reconhecer. Os historiadores debatem se sinais manuais tinham vocabulário padronizado entre vilas, a experiência sugere dialetos. Hoje, porém, todo gesto fala, ajude sem barulho. Você olha para Jesus que observa em silêncio. O olhar dele não mede peixe, mede caminhos, medos, rendas teimosas e espaços onde a confiança cabe. Você recolhe o último segmento da malha e apoia as mãos no joelho. O corpo pede água, o coração pede 1 minuto de silêncio. Fato climático: brisas termais sobem das encostas amenizando o calor. Ventos locais escrevem horários no lago, quem aprende a ler dorme melhor e trabalha melhor. Piada final do lance: se existisse manual do lago, capítulo 1 diria ouça, capítulo 2 repetiria ouça, capítulo 3 traga pão, ajuda e paciência. Você respira fundo e percebe que a alegria não faz alarde. O barulho diminui, o barco assenta e o milagre prefere ficar em tom baixo. Curiosidade derradeira: alguns pescadores guardam uma pedrinha lisa do ponto da abundância no manto, lembrança portátil para dias magros. Memória também alimenta devagar.
Os estudiosos ainda discutem se o termo local para milagre circulava mais em hebraico, aramaico ou grego. Você decide que qualquer idioma entende silêncio grato. Fato de vizinhança: quando a captura é grande, a margem ganha feira mais longa e a sinagoga recebe parte generosa. Comunidade respira melhor quando o lago sorri. Você olha para as mãos, para a rede, para o brilho espalhado. Tudo parece dizer a mesma coisa num coro baixinho: valeu a pena obedecer. Seção 7. O silêncio após a alegria pesa diferente. Você encara o brilho espalhado e percebe que a surpresa não está apenas nas redes, mas no que mudará em você. Simão respira fundo, mãos tremendo pouco. Você sente o mesmo tremor, mistura de cansaço e reverência, como quem percebe que peixe algum explica tudo isso. Você sente vontade de falar e estranhamente de ficar calado. Nenhuma palavra alcança a marola que atravessa peito, pensamento e a madeira do casco. Jesus olha simples, sem triunfos, é olhar que junta os pedaços de suas dúvidas como quem remenda rede delicada sem puxar linha com força. Você escuta Simão admitir pequenez e se reconhece nele. Humildade chega como vento leve, derrubando sem barulho as placas do orgulho cansado. Fato histórico: manso aprendiz e seguem rabinos pedindo permissão publicamente. Às vezes o mestre escolhe primeiro. Aqui o convite parece escolher você antes da resposta. Você percebe que as contas do dia encolhem diante do que brilhou agora. Tributo, sal, farinha, tudo reaprende o seu lugar sem desaparecer. Curiosidade de cais: alguns marcam o lugar da virada com 3 pedras empilhadas discretas. Não é superstição, é memória portátil para dias precisando lembrar. Os estudiosos ainda discutem se houve 2 pescas milagrosas distintas ou uma tradição lembrada em tempos diferentes. O lago paciente segura 2 amanheceres que rimam. Você repara na quietude do rosto de Jesus, quietude que não ignora trabalho, contas sogras com febre, barcos cansados, apenas recoloca tudo em ordem respirável. Ele diz para não ter medo. A frase pousa em você como ave cansada encontrando galho firme. Medo entende o recado e perde cargo de chefia. Você ouve que daqui em diante pescaria gente não para cestos, mas para descanso, cura e casa. Missão sem anzol, só convite manso e coerente. Piada leve do peito: se existir crachá de pescador de gente, prometo uma foto digna sem peixe escorregando da mão no momento importante. Você sente o barco ficar grande demais para o que cabe agora no coração. Caminho novo não precisa de muito equipamento, só passos dispostos. Fato cultural: deixar ofício por um rabino itinerante surpreende vizinhos, mas não é impossível. Famílias negociam, comunidades observam e sinagogas acolhem histórias que mudam. Você percebe os sócios calculando mentalmente perdas e ganhos, curioso como o ganho maior não aceita planilha. Ele ocupa garganta, ombros, respiração, horizonte. Curiosidade miúda: alguns amarram no pulso um fio do manto para lembrar decisões tomadas ao amanhecer, laço simples que segura memórias quando o mercado grita. Os estudiosos ainda discutem se o chamado aconteceu antes ou depois de eventos em sinagogas próximas. Cronologias variam, mas a mudança aqui não espera calendário. Você recolhe uma última tilápia, endireita cestos e decide primeiro agradecer, depois arrumar a margem da vida para a travessia que começa. Jesus não negocia salário, não promete vento sempre favorável, ele oferece presença. Estranhamente é pagamento melhor do que qualquer moeda com rosto imperial. Piada honesta: se Roma criar imposto sobre milagres, mudamos de horário. Brincadeira, claro, milagre não rende para o fisco, rende para a coragem continuar. Você olha para as mãos marcadas e pensa que todo chamado verdadeiro respeita calos, não cancela a origem, apenas empresta novo sentido ao que já existe. Fato de economia local: repartição justa da captura sustenta bairro inteiro. Quando a bênção é grande, a sinagoga e os vizinhos percebem primeiro no rosto das crianças. Você sente vontade de pedir um manual, mas o lago já ensinou capítulos curtos, passos pequenos, obediência silenciosa repetida até virar hábito respirável. Curiosidade doméstica: alguns guardam pedaços de rede velha como amuleto de trabalho no batente da porta, lembrança de noites ruins que acabaram em manhãs boas. Os estudiosos ainda discutem se Simão já conhecia Jesus de encontros anteriores. Você sente, porém, que há intimidade antiga na maneira como o nome dele soa. Você desce do barco e o chão parece novo. A areia sempre a mesma, hoje vira mapa desenhado por ondas que sabem soletrar vocações. Tiago confere o olhar de João: vocês 3 entendem sem detalhar.
Algumas mudanças nascem humildes com menos discurso e mais passos alinhados em fila curta. Fato de costume: mestres itinerantes caminham com pequenos grupos, aprendem com a estrada comendo pão simples, dormindo onde dá, levando histórias de aldeia em aldeia. Você imagina avisar em casa: volto, mas volto diferente. O lago sabe que mudanças boas pedem explicação mansa e responsabilidade com quem fica. Piada de alívio: se perguntarem por que você largou as redes, diga que um gerente novo assumiu o departamento de peixes e demitiu as desculpas. Curiosidade de rota: seguir pela orla até Cafarnaum economiza joelhos quando sandália cobra juros, trilha pelo basalto é bonita, porém conversa áspera com calcanhar. Os estudiosos ainda discutem se pescador de pessoas ecoa metáforas proféticas anteriores. De todo modo, você entende trazer gente de volta para a margem segura. Você recolhe do barco uma faca simples, não para drama, mas para cortar nós antigos quando apertarem. Algumas lembranças pedem desatar, não combate. Fato social: a honra de família importa, mudanças exigem respeito aos mais velhos. Você planeja conversar com calma, pão à mesa, voz pequena, olhos francos. Você verifica as redes mais uma vez, não por dúvida, mas por gratidão. Ferramentas ganham bênção quando despedidas recebem cuidado, não pressa. Curiosidade rara: alguns costuram num canto da túnica um triângulo discreto de pano, lembrando promessa feita no amanhecer, sinal pequeno, comprometimento grande. Os estudiosos ainda discutem se o chamado ocorreu exatamente na praia de Cafarnaum ou em enseada vizinha. O mapa não altera o que mudou por dentro. Você olha o reflexo e vê menos urgência nos olhos. Não significa menos trabalho, significa trabalhar acompanhado com metas que incluem descanso e cura. Fato de fé prática: seguir também envolve desaprender, pressa, reaprender, escuta e aceitar que milagres preferem tom de conversa, não voz de trombeta. Você lembra do cesto de junco agora cheio. Ele ensina o que ninguém disse: abundância vira missão quando aprende a sair do barco sem vaidade. Curiosidade de linguagem: alguns chamam mar o que é lago, hábito afetivo. Grande e pequeno tanto faz, o importante é a água ter virado escola de gentileza. Os estudiosos ainda discutem se o relato preserva palavras muito próximas do que foi dito. Você, ouvindo, não duvida do essencial, o convite continua claro. Você testa no peito a frase: não temas de novo. Ela cabe como túnica feita sob medida, não sobra tecido, não falta coragem. Fato simples: decisões boas suportam o teste da tarde quando o sol desce e o corpo cansa. Você promete revisitar a paz antes de reclamar. Você imagina a primeira vila, a primeira casa, a primeira história contada de novo e percebe que tudo começa pequeno, como semente escondida na palma. Curiosidade sonora: algumas aldeias têm um assobio combinado para avisar passagem de grupo, sinal curto que evita latidos e organiza curiosidade sem tumulto. Os estudiosos ainda discutem se este chamado mudou imediatamente a economia da parceria. Você sabe que mudança real conversa com moedas, porém começa no olhar. Você toca o casco pela última vez hoje. Madeira entende despedidas melhores que papel, ela absorve histórias, devolve coragem e não pede recibo carimbado. Fato de estrada: quem segue com o mestre aprende a caminhar no ritmo dele, nem tropeça no milagre nem corre na frente da compaixão. Você ajeita a sandália, confere o nó, sorri para quem pergunta, voltam quando resposta sincera: quando a maré da missão pedir descanso a gente volta. Piada final do cais: se perguntarem e o plano B, diga que o plano B é o mesmo, porém com mais pão e menos ansiedade. Curiosidade discreta: alguns começam viagens com um pedaço de pão guardado no manto, lembrando que histórias grandes dependem de carboidratos humildes funcionando bem. Você dá o primeiro passo. O lago respira atrás de você, não como adeus, mas como bênção. A margem vira trilha e a trilha promessa. Seção 8. Você segue pela orla rumo a Cafarnaum, areia fria nos pés, brisa salobra no rosto e o lago acompanhando como amigo que não precisa falar. As barcas repousam cestos de junco vazios virados ao sol, você escuta martelos discretos ajeitando tábuas e o dia abre espaço para passos calmos. Fato histórico claro: havia mares passa não longe levando tributos, peixe salgado, cerâmica e notícias. Estradas romanas medem impérios enquanto margens medem respirações. Você ajusta as sandálias, sente basalto quente e descobre por que pés treinados agradecem trilhas de areia, perdão natural para calcanhares que reclamam cedo.
Curiosidade de viajante: alguns amarram ervas aromáticas no cinto para espantar cheiros insistentes do cais, pequeno jardim ambulante acompanhando conversas e bocejos místicos. Os estudiosos ainda discutem se Cafarnaum significa aldeia de não ou outra origem, o nome permanece casa e isso basta para quem chega cansado. Você caminha ao lado de Simão, Tiago e João, o humor é leve e a alegria novo-velha treina humildade como rede que aprende do vento. A sinagoga aparece adiante linhas firmes, você recorda leituras cestos de rolos bancos baixos, palavras antigas pousam nas costas como pano morno. Fato fiscal sereno: coletores locais cobram tarifas sobre transporte e pesca, parte fica com arrendatários de Herodes Antipas, parte flui para Roma disciplinada. Você passa por um poço, mulheres equilibram jarros, trocam conselhos de fermento e sombra. Vida pequena segura milagres grandes sem precisar fanfarra de praça. Curiosidade de rota: ao entardecer barcas cruzam para Magdala e Tábria, corridas curtas levando sal, recados embrulhados e fofocas que navegadores fingem não escutar. Historiadores debatem se a casa de Simão ficava colada ao pátio comum ou a uma rua estreita, a arqueologia sussurra possibilidades em pedras sinceras. Você encosta na parede fria e sente a tarde ganhando terreno. O lago atrás mastiga luz devagar e a alma mastiga gratidão sem pressa. Fato devocional cotidiano: famílias acendem lâmpadas ao pôr do sol, organizam pão, água e conversa, hospitalidade vira disciplina não evento raro em dia fotogênico. Você ouve crianças ensaiando salmos com rimas novas, memória boa nasce de repetição paciente. A vila inteira participa, inclusive quem jura não cantar. Curiosidade doméstica: alguns usam pedras quentes embrulhadas em pano para aquecer o leito em noites frias do vale, tecnologia afetiva que derrota vento invejoso. Os estudiosos ainda discutem se havia um cais fixo amplo no século I ou rampas móveis, você vê marcas de arrasto que preferem respostas práticas. Você lembra da sogra de Pedro, febre que cedeu como marola obediente, cozinha virou alegria e pão voltou a cantar como deveria cantar sempre. Fato social: casas aqui compartilham pátios, parentes, vizinhos e hóspedes se cruzam entre ânforas e fornos. Comunidade funciona como rede, nós fortes fios visíveis. Você passa por um artesão dupes, mãos negras, riso claro, barcos agradecem esse alquimista humilde que impede vazamentos de transformarem lendas em nado forçado. Curiosidade do lago: alguns marcam caminhos de vento com pedras alinhadas na margem lembrando onde o leste briga mais, mapa particular contra marolas temperamentais. Os estudiosos ainda discutem se coletores de pedágio mantinham mesa fixa na orla ou circulavam, você conclui que impostos sempre encontram o caminho da conversa. Você entra na sombra da sinagoga, o ar é outro. Basalto frio ensina humildade e letras vistas de ontem continuam ensinando o que já sabiam. Fato de culto: leituras semanais organizam memória e o amém baixo é música oficial, você participa com o coração deixando o corpo aprender postura tranquila. Você nota um rolo sendo consertado, costuras finas, correias novas, a palavra como rede dura mais quando mãos pacientes recusam atalhos e colas apressadas. Curiosidade mansa: alguns guardam pequenas conchas polidas como pesos de pergaminho, vento respeita essas guardiãs discretas que segurançam ideias contra voos prematuros. Historiadores debatem se a liturgia local incluía orações adicionais de peregrinos itinerantes, sua experiência hoje diz que gratidão espontânea sempre encontra espaço. Você sai e a luz já se inclina. A rua oferece cheiro de azeite novo e o lago envia convite tímido para mais conversa. Fato econômico: peixe fresco viaja em cestos úmidos até mercados próximos, o restante vira salgado para prazos longos. Logística humilde sustenta milagres circulando discretamente. Você cruza com um publicano menos antipático que hoje sorri para ninguém. Talvez o lago tenha abençoado até as tabelas dele, acontece sim, acontece. Curiosidade de linguagem: muita gente chama o lago de mar por carinho, grande ou pequeno ele cabe no apelido e retribui com histórias redondas. Os estudiosos ainda discutem se pescadores pagavam licenças anuais ou sazonais, documentos fragmentados piscam, arqueólogos piscam de volta e o lago apenas continua sendo lago. Você e Simão combinam devolver parte da captura à comunidade, a abundância só aprende a durar quando vira a mesa sopa, pão e riso compartilhado no pátio. Fato discreto: jarros de pedra evitam impureza ritual e aguentam décadas, práticos no cotidiano que precisa conciliar mercado, sinagoga e cansaços legítimos de gente normal.
Você escuta mães chamando filhos pelo apelido da rua, a vila inteira funciona como guarda-chuva afetivo e ninguém cai do mapa sem muito aviso. Curiosidade do entardecer: alguns cobrem cestos com folhas de caniço para manter a umidade certa, evitando que peixe reclame no rosto dos fregueses mais exigentes. Historiadores debatem se havia guias noturnos para barcas tardias, alguns apontam marcas em rochedos, outros apenas a perícia de quem lê o vento como livro. Você passa pela casa de Pedro, lembranças da febre curada assam junto com pão. O forno respira e a casa devolve o verbo cuidar. Fato de vizinhança: portas semicerradas indicam descanso, portas abertas convidam, cada aldeia desenvolve seu semáforo de madeira e ninguém precisa de decreto para entender. Você se senta no degrau, observa o lago virar cobre. Milagres não cansam o lugar, eles o ensinam a falar mais baixo e melhor. Curiosidade de pão: alguns marcam o topo com pequeno corte em cruz para liberar vapor, estética humilde somando sabor e segurança contra miolo teimoso. Os estudiosos ainda discutem se Cafarnaum servia como base prolongada de ensino, relatos sugerem idas e vindas e sua memória gosta de ancoradouros repetidos. Você pensa nos caminhos da noite, Magdala acende fogueiras, Betsaida ensaia canções e Tabga guarda histórias de multiplicação que ainda cheiram a peixe e pão. Fato gentil: hóspedes recebem água para os pés, pão, sal e conversa breve. Hospitalidade geográfica traduz teologia em gestos entendíveis por crianças e idosos. Você brinca com um menino que coleciona escamas como estrelas, ele ri da sua seriedade e decide que você merece 2 pagamento em brilho. Curiosidade sonora: algumas famílias usam sininhos de bronze minúsculos na porta para avisar entrada, música leve que impede sustos e chama o pão pelo nome. Historiadores debatem se existia pedágio de travessia entre aldeias vizinhas por água, mesmo que sim, amizades costumam abrir cancela onde apenas moedas abrem metade. Você decide caminhar mais um trecho, o lago respira largo e as barcas organizam silhuetas. Tudo diz boa noite sem pressa, como quem promete retorno. A areia aprende seu passo, você aprende a vila de novo. Amanhã haverá trabalho, palavra e pão, hoje há paz suficiente para guardar nos bolsos. Seção 9. Você recolhe os segredos do lago como quem enrola a rede devagar com dedos pacientes, deixando que a água conte lembranças que só aparecem depois do silêncio. O vento muda de roupa durante o dia, oeste traz frescor da costa, leste desce do vale e você aprende a ler pele antes de bandeirolas. O peixe de São Pedro nada perto dos juncos, tilápia atenta mãe que guarda filhotes na boca. Você sorri, escola de cuidado disfarçada de cardume. Fato do lago: em costas íngremes canalizam rajadas repentinas, por isso tempestades chegam como visitas impacientes. Quem conhece topografia dorme perto de margens seguras. Você observa nuances da água verde com sombra indica profundidade, brilho quebrado denuncia vento cruzado. O lago fala em dialetos e você já entende alguns. Historiadores debatem se o peixe de São Pedro corresponde ao mus local ou a outra tilápia, a tradição aponta o prato, a biologia oferece mais possibilidades. A história da moeda no peixe volta à conversa discreta. Você não caça milagres, apenas reconhece quando providência escolhe bolso inesperado e sorriso com cheiro de água. Você confere anzóis pequenos de bronze e espinhos afiados usados para barbos e sardinhas maiores, mas hoje a rede contou a história mais convincente da margem. Curiosidade rara: tilápias recolhem os filhotes na boca ao menor susto, o cardume some depois reaparece inteiro. Parece truque, mas é carinho programado pela criação. Fato de ofício: sal grosso de Magdala conserva peixe por dias, cestos úmidos e sombra certa transformam pressa em prazo. Economia respira quando o sal trabalha. As brisas da tarde chegam pela planície, à noite ar frio desce das colinas. O lago marca horários sem clepsidra e você aprende a obedecer. Piada mansa: se peixes tivessem agenda trocaríamos bilhetes na praia. Como não tem, restam tentativa, paciência e pão, trio de sucesso recomendado por anciãos. Historiadores debatem se a Betsaida dos pescadores coincide com Julias mais urbanizada ou com assentamento próximo, o delta muda de humor e o mapa prefere nuances. Você observa escamas secas virarem brilho de brincadeira nas mãos das crianças, de noite algumas viram marca de caminho no chão batido refletindo lamparinas modestas.
Fato náutico: barcas de trabalho dependem mais de remos do que de velas aqui. Silêncio controla manobra curta melhor que tecido debatendo com rajadas caprichosas. Você estende a rede no sol baixo, fibras clareiam, fungos desistem. Até ferramenta aprende a descansar direito quando o dono respeita ritmo de cura. Lembra dos jarros de pedra aguentam décadas, não recebem impureza, hoje seguram água para lavar mãos, peixes e preocupações que não merecem atravessar o pátio. Curiosidade de junco: cestos leves boiam por segundos quando caem, tempo suficiente para risadas e resgates elegantes. O lago aprecia teatro mínimo desde que seguro. Fato de costume: muitos evitam pescar no sábado por respeito ao descanso, contas esperam um dia e o lago grato devolve quietude com juros moles. Piada respeitosa: se os peixes também guardassem o sábado nossos braços agradeceriam. Por enquanto quem descansa somos nós e os cardumes fingem apoiar a causa. Historiadores debatem se Taricheia perto de Magdala produzia volumes de peixe salgado já neste período, fragmentos de cerâmica e textos apontam cenários diferentes. O cheiro do sal e do peixe seco anuncia tarichos no mercado, produto robusto, viagem segura. Nem toda economia cheira a flores, mas sustenta vizinhanças inteiras. Você aprende nomes de ventos do hábito, não de livros, brisa do vale, sopro do planalto, respiração do fim da tarde. Catálogo suficiente para voltar em paz. Âncoras de pedra com furos gastos aparecem na beira, cada uma guarda história de noite difícil e manhã vitoriosa. Pedra é caderno da memória náutica. Fato saboroso: a tilápia adulta aceita preparo simples na brasa, pele estalando pão e azeite. Cozinha descomplica quando o lago oferece matéria-prima honesta. Curiosidade de bordo: alguns protegem os toleteiros com pedaços de lã para calar o rangido do remo, silêncio preserva vizinhos, costas e atenção ao comando baixo. Historiadores debatem se Tiberíades substituiu Genesaré cedo no falar comum ou apenas nos documentos. Na praia você ouve ambos e a água responde do mesmo jeito. Você guarda no bolso uma pedrinha lisa do ponto preferido. Não é sorte, é memória portátil, lembrete de que repetição gentil fabrica confiança durável. Piada de vento: se existisse cartão de fidelidade o leste ganharia prêmios por assiduidade, felizmente ele aceita propina de paciência e remos bem posicionados. Fato de medida: pescadores contam covados na fala e palmos na prática, precisão suficiente para o lago que avalia caráter mais que números exibidos. Curiosidade antiga: flautas de caniço ajudam alguns a marcar ritmo de remada, música simples alinha braços e pensamentos e ninguém cobra ingresso do horizonte. Você revisita a lição do amanhecer, obedecer antes de entender. O lago escreveu com peixes, agora você copia devagar como aluno que gosta do professor. Historiadores debatem se havia fiscalização permanente em trechos da margem oriental, relatos sugerem rotas móveis e acordos locais porque o vento não assina formulário. Você anota mentalmente espécies do dia: must prateado, sardinha nervosa, barbo desconfiado. Catálogo modesto suficiente para sopa, histórias e gratidão repartida no pátio. Fato de feira: balanças simples de prato com pesos conhecidos, medida justa rende clientela fiel. Honestidade: aqui é marketing antigo que continua funcionando. Curiosidade botânica: folhas de figueira viram sombra portátil para peixe recém-capturado, solução rápida, barata e com elegância exagerada pelos vendedores. Você lembra dos Micaute e da sinagoga, descanso e palavra moldam semana boa. Trabalho rende mais quando o coração aprende horários que não vendem alma. Fato de rota: travessias curtas entregam recados onde estradas demoram, por isso o lago carrega notícias, risos e lágrimas como correio que conhece atalhos. Piada derradeira do entardecer: se milagres tivessem manual, capa seria de couro, páginas de vento e dedicatória para mãos calejadas. Conteúdo: respire. Repita. Confie. Você observa o espelho d'água fechar os olhos, ondas pequenas apagam pegadas de hoje. O lago ensina a guardar o que importa sem vitrines barulhentas. Fato sereno: noites claras permitem pesca de lamparina, lua e óleo fazem parceria eficiente. Quando nuvens chegam, manda a experiência, não a teimosia. Curiosidade de cozinha: alguns perfuram peixes maiores para pendurar em varas de secagem, fileiras silenciosas, sol moderado e uma paciência que tempera melhor que sal. Você fecha os olhos ainda ouvindo remos antigos.
Amanhã outro amanhecer pedirá brasa e pão, até lá que o lago continue respirando dentro de você. Fato de mesa antes de comer muitos abençoam o pão e o peixe, gratidão organiza o dia melhor que listas e acalma até conversa inquieta. Historiadores debatem se a enseada de Tabga Heptapegon servia ponto regular de encontro, pedras fontes e tradição compõem mapa paciente de lembranças. Seção 10. Outro amanhecer pousa em Tiberíades, você reconhece a margem pelo cheiro de carvão discreto, pão aquecido ao lado e uma voz familiar chamando do nevoeiro macio. Você e os amigos passaram a noite sem peixe, redes vazias, conversa curta, esperança em silêncio. De repente da praia vem a pergunta: tem algo para comer? Você responde que não. A voz orienta: lancem a rede à direita do barco e vocês vão encontrar. O pedido repete memórias antigas agora com gosto de brasa. Você obedece sem argumento, a malha cai, raspa a água acordada e puxa de volta um peso vivo. O barco estala feliz como madeira que reconhece milagre. Fato simples: amanhecer é horário comum para arrumar peixe e fogo, carvão vegetal esquenta, uniforme ideal para assar rápido sem flare de chama impaciente. Você chama os outros, os braços trabalham mais, o peito descansa. Abundância outra vez sem alarde. A borda baixa, cestos atentos e ninguém desperdiça respiro. Curiosidade rara: alguns contam cada peixe em voz baixa para registrar a venda depois, tradição antiga de margem onde memória precisa caber no bolso. Os estudiosos ainda discutem se 153 indica contagem literal, símbolo de plenitude ou catálogo de espécies conhecidas na época. Você arrasta a rede pesada para perto da praia, ninguém quer rasgar fibra. O corpo lembra o ofício e a alma aprende gratidão sem discurso. Na areia um braseiro aceso, pão peixe já sobre as brasas. Cheiro de casa à beira do lago, simples como uma mesa montada com vento leve. Fato de cozinha antiga: brasas de carvão antraquia mantém calor constante, ótimas para peixe de pele firme e carne úmida sem secar, promessa. Você ouviu a voz, agora vê o rosto. Ele convida para comer. Convite não precisa assinatura quando o timbre carrega descanso e pão suficiente. Você traz alguns peixes da captura recente, ninguém discute contagem, ninguém exibe currículo de remeiro. O café da manhã vence qualquer vaidade marítima residual. Curiosidade de brasa: alguns esfregam folha verde no peixe para perfumar leve e evitar grudar, truque doméstico que rende elogios sem virar show de taverna. Os historiadores debatem se a praia exata ficava na enseada de Tabga ou trecho vizinho, pedras com memória apontam possibilidades e o lago sorri com discrição. Você come devagar, pão morno, pele estalando azeite curto. O vento passa os dedos na água e a conversa acontece mais com olhos do que com frases. Fato de margem: refeições ao amanhecer servem de reunião de trabalho, pescadores combinam vendas salrotas. Hoje, porém, a pauta chegou pronta com peixe e brasa. A lembrança da primeira pesca visita você gentil. Quando a história rima, o peito entende antes da cabeça, as mãos completam versos com cestos alinhados. Piada mansa: se existisse diploma em milagres costeiros você já teria créditos suficientes, faltaria só a matéria optativa como dormir depois da alegria. Jesus parte o pão, reparte o peixe. Ninguém pergunta muito, ninguém precisa. O lago que já ensinou silêncio agora ensina a mesa que não exige currículo. Você olha as mãos marcadas pela noite, na luz lisa até cansaço vira mapa. Há caminhos que só aparecem depois que o sol encosta no pão. Curiosidade de venda: peixe fresco viaja em cestos úmidos com folhas por cima, quem compra cheira primeiro paga depois. O lago aceita esse protocolo antigo. Os estudiosos ainda discutem se o diálogo com Pedro ocorreu à parte entre bocados. O cheiro de brasa testemunha que conversas sérias apreciam fogo constante. Você não precisa ouvir todas as frases para ser alcançado. Às vezes o convite é só venha comer e a esperança responde com passos pequenos. Fato de comércio: parte da captura vira salgado no mesmo dia, o resto encontra prato rápido. Economia simples honesta que cabe em pátios e risos. A maré emocional desce para nível seguro. Nenhuma trombeta, nenhum cartaz. Só pão, peixe, brisa e a certeza discreta de que continuar também é milagre.
Piada de margem: se perguntarem por que à direita, responda porque à esquerda já tentamos demais. Humor técnico útil para salvar reuniões com pouco café. Você guarda uma escama que grudou no manto, lembrança portátil que brilha sem fazer alarde. Pequenas memórias sustentam dias longos melhor que discursos polidos. Curiosidade de detalhe: alguns pescadores lambuzam as mãos com água salgada antes de recolher para apoio certo no cabo, gesto simples que evita sustos. Os estudiosos ainda discutem se as brasas serviram peixe próprio de Jesus ou da sua captura. De qualquer jeito, a mesa uniu trabalho e providência. Fato sereno: depois de noites longas, comer junto reordena pessoas. O pão diz: não estamos sozinhos, o peixe acrescenta: temos o suficiente para repartir. Você observa a luz subir um degrau e a praia trocando prata por dourado. O lago muda de roupa em silêncio, aula gratuita de elegância. Piada derradeira: se contarmos milagres como se conta peixe, perderemos a conta. Melhor comer, agradecer e deixar os números brincarem sozinhos na areia. Você respira fundo. O dia vai começar como todos, com remos, contas e pão, mas agora você leva uma brasa acesa por dentro, paciente. Lembra dos jarros de pedra? Eles também servem para guardar água que apaga a pressa. Hoje você guarda calma como quem armazena azeite para tempos menores. Fato de ofício final: rede bem lavada e seca vive muitas estações. Ferramentas cuidadas prolongam histórias, descuido encurta tanto lucro quanto alegria. Curiosidade de passo: alguns desenham na areia trilhas para lembrar decisões, quando o vento apaga a decisão precisa já ter sido guardada no peito. Os estudiosos ainda discutem se filhos têm algo para comer, era saudação comum a pescadores. Hoje foi senha de cuidado abrindo mesa e descanso. Você se levanta devagar sacudindo a areia do manto. A praia volta a ser praia, mas a memória essa sim continua fogo pequeno aceso. Agora o vento varre os últimos vestígios da madrugada. Você sente que foi visto, alimentado, enviado. Tarefas comuns renascem com rosto de promessa. Início do acalmar: você caminha pela orla contando passos curtos, 1, 2, 3. Cada passo baixa meio tom na canção do coração acordado. Você encosta na pedra morna, fecha os olhos e ouve lamidos de água no casco. O lago respira junto como amigo antigo que entende silêncio. Se o sono chegou, aceite. Se ainda não, respire mais lento. 4 tempos para entrar, 4 para ficar, 4 para sair, 4 para repousar. Imagine brasas alimentando um brilho constante, nenhuma fagulha se perde, nenhum vento apaga. Só luz baixa suficiente como lâmpada guardando histórias de cozinha. Você se lembra do pão partido, do peixe partilhado, do sorriso sem pressa. Abundância fala baixo quando sabe que a noite precisa dormir tranquila. Cada pensamento inquieto é peixe tentando pular fora, devolva com gentileza sem bronca. Há cesto para todos e nenhum precisa discutir prioridade. As vozes da vila estão longe, resta apenas marola repetida, gaivota distante e o couro das sandálias descansando. Tudo vira cobertor de sons leves. Você solta o peso dos ombros, da testa, da mandíbula. O corpo entende, agradece e se acomoda como rede seca dobrada sem pressa. Se pensamentos insistirem, ofereça pão. Eles comem, ficam mansos e dormem também. Você não precisa vencê-los, basta alimentá-los com calma e voltar a respirar. O lago escurece de novo na memória boa, não é ausência, é descanso. Ondas pequeninas apagam pegadas e deixam promessa de manhãs repetíveis. Quando o sono chegar, deixe-o sentar ao seu lado como amigo discreto. Ele entende o caminho, você só precisa fechar os olhos e confiar. Se acordar, não brigue. Volte ao braseiro, ao pão, ao convite simples, venha comer, descanse. Há lume suficiente para todas as voltas da noite. Deixe que a areia dentro do pensamento assente, água clara volta a mostrar pedrinhas no fundo. É sinal de paz, não de pressa. O mundo inteiro cabe no gesto de repartir peixe. Você esteve lá, o corpo lembra. Agora permita que a lembrança vire coberta macia. Respire como quem rema sem urgência, mergulha, puxa, repousa. O barco avança em silêncio, a margem acompanha de longe e nada exige prova hoje.
Se alguma culpa tenta montar acampamento, ofereça um lugar na areia e um pedaço de pão. Culpa alimentada de graça encontra caminho de volta para casa. A noite guarda sua cabeça com mão de mãe. O lago vigia, o vento canta monotonia boa e as estrelas discretas ensaiam fechar as pálpebras. Você desata o último nó do dia, aquele que sobrou escondido perto do externo. Ele cede, se acomoda e aceita dormir sem resistência. Quando o amanhecer vier de novo, haverá pão, trabalho e talvez outro peixe. Por ora a sonobrasa interna e a certeza que basta. Fim do roteiro. Bons sonhos.